teu Criador, antes que se quebre a cadeia de prata e se despadece o copo de ouro e se despadece o cântaro junto à fonte, se despadece a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Todas as criaturas que Deus fez, o ser humano é incomparavelmente superior e também a mais complexa por seu orgulho. No entanto, o ser humano comumente se esquece de que Deus, o seu Criador, que é Ele, é um ser criado e que depende de Deus. Este estudo examina as perspectivas da natureza humana. A natureza humana, a imagem de Deus. A Bíblia ensina claramente que Deus, mediante a decisão especial, criou a raça humana, a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, 27. Portanto, nem Adão nem Eva são produtos de evolução. Gênesis 1, 27, Mateus 19, 4. Que é isso? Não é possível. Marcos 10, 6, vê o estudo, a criação. Por terem sido criados à semelhança de Deus, Adão e Eva podiam comunicar-se com Deus e ter comunhão com Ele e espelhar o seu amor, glória e santidade. Gênesis 1, 26. Note-se pelo menos 3 diferentes aspectos da imagem de Deus na raça humana. Gênesis 1, 26. Note, e a Eva tinha semelhança moral com Deus, por serem justos e santos. Efésios 4, 24. Com um coração capaz de amar e também determinado a fazer o que era bom. Tinham semelhança com Deus na inteligência, pois foram criados com espírito, emoções e capacidade de escolha. Gênesis 2, 19, 23, 6, 7. Deus plasmou no ser humano a imagem em que Ele mesmo lhe aparecia visivelmente no Antigo Testamento, Gênesis 18, 1, 2, e na forma que seu filho um dia tornaria, Lucas 1, 35, Filipenses 2, 7, 3, quando Adão e Eva pecaram, essa imagem de Deus neles foi severamente danificada, mas não totalmente destruída. Inevitavelmente,
A semelhança moral de Deus no homem ficou arruinada quando Adão e Eva pecaram. Gênesis 6:5. Deixaram de ser perfeitos e santos e passaram a ser propensos ao pecado. Propensão esta ou tendência que transferiram aos filhos. Gênesis 4, vê Romanos 5:12, nota no Novo Testamento confirma o estrago da imagem de Deus no homem quando declara que o crente redimido deve ser renovado segundo a semelhança moral de Deus. Efésios 4, 22 e 24, Colossenses 3:10. B. Apesar de o ser humano ser pecador como é, ainda retém uma porção elevada da semelhança de Deus na sua inteligência e na capacidade de comunhão e comunicação com Ele. Gênesis 3, 8, 19, Atos 17, 27 e 28. Componentes da natureza humana. A Bíblia revela que a natureza humana, criada à imagem de Deus, é trina e una, composta de 3 componentes, a saber, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. Deus formou Adão do pó da terra, seu corpo, e soprou nas narinas o fôlego de vida, seu espírito, e ele tornou-se um ser vivente, sua alma. Gênesis 2:7. A intenção de Deus era que o ser humano, pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca morresse, mas vivesse para sempre. Gênesis 2, 16 e 17. 3, 22 e 24. Somente depois da morte entrar no mundo com o resultado do pecado humano e que passou a haver a separação da pessoa em pó que volta à terra no espírito que volta a Deus. Gênesis 3, 19, 35, 18, 19. Eclesiastes 12, 7, Apocalipse 6, 9, vê o estudo, a morte. Em outras palavras, a separação entre o corpo por um lado e o espírito e a alma por outro lado é resultado do juízo divino sobre a raça humana por causa do pecado. Este juízo somente será removido mediante a ressurreição do corpo no último dia. Vê o estudo da ressurreição do corpo. A alma, frequentemente traduzida por vida, pode ser danificada de modo resumido como os aspectos. Frequentemente traduzida por vida pode ser danificada de modo resumido como os aspectos espírito, corpo e alma, juntamente com o espírito humano, continuará a existir após a morte física da pessoa. A alma está tão ligada à natureza imaterial
imaterial do ser humano, que às vezes o termo alma é usado como sinônimo de pessoa. Levíticos 4, 2, 7, 20, Juízes 23. O corpo pode ser definido, em resumo, como o componente do ser humano e que volta ao pó quando a pessoa morre. Às vezes é chamado carne. O espírito pode ser definido, em resumo, como o componente imaterial do ser humano em que reside nossa faculdade espiritual, inclusive a consciência, e principalmente através desse constituem desse componente que se tem comunhão com o Espírito de Deus. Desses três componentes que constituem a completa natureza humana, somente o Espírito e a alma são indestrutíveis e sobrevive à morte, para então surgirem para o céu. Apocalipse 6, 9, 24, ou para o inferno. Salmos 16, 10, Mateus 16, 26. Quando o corpo, a Bíblia ensina repetidamente que enquanto o crente aqui viver deve cuidar bem do seu corpo através da sua conservação isento de imoralidade e de iniquidade. Romanos 6, 6, 12, 13. 1 Coríntios 6, 13, 20. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. E da sua dedicação ao serviço de Deus. Romanos 6, 13, 12, 1. Vê o estudo padrões de moralidade sexual. O corpo do salvo será transformado no dia da ressurreição, quando então a sua redenção estará completa. Isso para os que estão em Cristo Jesus. A responsabilidade do ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Ele lhes confiou várias responsabilidades. Deus criou a sua própria imagem a fim de poder manter comunhão com Ele de modo amoroso e pessoal por toda a eternidade, para que Ele o glorificasse como o Senhor Deus desejava, de tal maneira que o ser humano o amasse, o glorificasse e vivesse em santidade e justiça diante dele. Que quando Satanás induziu Adão e Eva à rebelião e desobediência a Deus, o Senhor prometeu que enviaria um Salvador a fim de redimir o mundo. Vê Gênesis 3,15. Vê o estudo da criação. Era a vontade de Deus que o ser humano amasse acima de tudo e amasse o seu próximo como a si mesmo. Esse duplo mandamento do amor resume a totalidade da lei de Deus. Levítico 19, 18, Deuteronômio 6, 4, 5, Mateus 22, 37, 40, Romanos 13, 9, 10. Também
No jardim do Éden, Deus estabeleceu a instituição do casamento. Gênesis 2, 21, 24. O propósito de Deus é que o casamento seja monogênico e vitalício. Mateus 19, 5, 9, Efésios 5, 22, 33. Dentro dos limites do casamento, Deus ordenou que a raça humana, tementes, raça humana, fosse frutífera e se multiplicasse. Gênesis 28, 9, 7. O homem e a mulher deviam gerar filhos. Mateus 19, 5, 9, Efésios 5, 22, 33. Dentro dos limites do casamento, Deus ordenou que a raça humana fosse temesse a Deus no ambiente do lar. Deus vê a família cristã e a criação de filhos sob a conveniência salutar doméstica como uma alta propriedade no mundo. Ver Gênesis 1, 28. Deus também ordenou que Adão e seus descendentes sujeitassem a terra. Ele disse: dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Ainda no jardim do Éden, a Adão foi confiada a responsabilidade de cuidar do jardim e dar nomes aos animais. Gênesis 2, 15, 19, 20. Note-se que quando Adão e Eva pecaram por comerem do fruto proibido, eles perderam parte do seu domínio sobre o mundo, o qual foi entregue a Satanás, que agora, como Deus deste século, segundo Coríntios 4:4, controla este presente mundo mal. Ver 1 João 5:19, Gálatas 1:4, Efésios 6:12. Ver o estudo da providência divina. Ainda assim, Deus espera que os crentes cumpram o seu divino propósito quando a terra, a saber, cuidar divinamente dela, dedicar-se tudo dela a Deus e administrar sua criação de modo a glorificar a Deus. Salmos 8, 6, 8, Hebreus 2, 7, 8. Por causa da presença do pecado no mundo, Deus enviou seu Filho Jesus para redimir o mundo. A tarefa transcendente de transmitir a mensagem do amor redentor de Deus foi confiada aos salvos, pois foi a eles que ele chamou para serem testemunhas de Cristo e da sua salvação até os confins da terra. Mateus 28, 18, 20, Atos 1:8, e para serem luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13 e 16. Hebreus 13, 4, padrões de moralidade sexual.
O crente, antes de mais nada, precisa ser moral e sexualmente puro. 2 Coríntios 11, 2, Tito 2, 5, 1 Pedro 3, 2. A palavra puro significa livre de toda mácula e da lascívia. O termo refere-se à abstenção de todos os atos pecaminosos que incitam desejos incompatíveis com a virgindade e a castidade ou com os votos matrimoniais de pessoas. Refere-se também ao domínio próprio e à abstenção de qualquer atividade sexual que contamina a pureza da pessoa diante de Deus. Isto abrange o controle do corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4,4 e não em concupiscência 4,5. Este ensino das Escrituras é tanto para os solteiros como para os casados, no tocante ao ensino bíblico sobre a moral sexual. Vejamos o seguinte: a intimidade sexual é limitada ao matrimônio. Somente nesta condição ela é aceita e abençoada por Deus. Gênesis 2:24, Colossenses 2:7, 4:12. Mediante o casamento, marido e mulher tornam-se uma só carne, segundo a vontade de Deus. Os prazeres físicos e emocionais normais decorrentes do relacionamento conjugal fiel são ordenados por Deus e por Ele honrados. 2. O adultério e fornicação e homossexualismo, os desejos impuros e as paixões desgarrantes são pecados graves aos olhos de Deus, por serem transgressões à lei do amor. Êxodo 20:14. Nota: a profanação do relacionamento conjugais. Tais pecados são severamente condenados nas Escrituras. Vê Provérbios 5:13, e coloco o culpado fora do reino de Deus. Romanos 1:24, 32, 1 Coríntios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19, 21. 3. A imoralidade e a impureza sexual não somente inclui o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual com outra pessoa que não seja seu cônjuge. Há quem ensine em nossos dias que qualquer intimidade sexual entre jovens e adultos solteiros, tendo eles mútuo compromisso e aceitável, uma vez que não haja ato sexual completo. Tal ensino peca contra a santidade de Deus e o padrão bíblico da pureza de Deus. Proíbe explicitamente descobrir a nudez,
ou ver a nudez de qualquer pessoa e não ser entre marido e mulher legalmente casados. Levíticos 18, 6, 30, 20, 11, 17, 19, 21, vez 18, 6, nota. Quarto, o crente deve ter autocontrole e abster-se de toda e qualquer prática sexual antes do casamento, justificar-se intimamente tal em nome de Cristo, simplesmente com base num compromisso real ou imaginário, é transgredir abertamente com os padrões santos de Deus e igualar aos modos impuros do mundo e querer deste modo justificar a imoralidade depois do casamento. A vida íntima deve limitar-se ao conjunto. A Bíblia cita a temperança como um aspecto do fruto do Espírito no crente. E a conduta positiva e pura, constatando com tudo que representa prazer sexual e moral, como libertinagem, fornicação, adultério, impureza. Nossa dedicação à vontade de Deus pela fé abre o caminho para recebermos a bênção e o domínio próprio. Temperança, Gálatas 5, 22, 24. Quinto, temos bíblios descritivos da imoralidade e que revelam a intenção desse mal, a fornicação. Descreve uma ampla variedade de práticas sexuais extraordinárias, tudo o que significa intimidade e carícia fora do casamento é claramente transgressão dos padrões morais de Deus para seu povo. Levítico 18, 6, 30, 20, 11, 12, 17, 19, 21, 1 Coríntios 6, 18, 1 Tessalonicenses 4, 13. A lascívia denota a ausência de princípios morais, principalmente ao relacionamento pelo domínio próprio, que leva à conduta virtuosa. Ver 1 Timóteo 2,9. Sobre a modéstia, isto inclui a inclinação à tolerância quando as paixões pecaminosas ou ao seu estímulo, e deste modo a pessoa torna-se e participe de uma conduta antibíblica. Gálatas 5,19, Efésios 4,19, 1 Pedro 2, 18. Enganar e aproveitar de uma pessoa
ou explorá-la